Olá, bom dia. Está no ar o primeiro Política Cruzada de 2016. Hoje é dia 13 de janeiro e iniciamos mais uma jornada de discussões políticas com o objetivo de ajudar você a compreender melhor o assunto, a gostar do tema, porque quanto menos você gosta de política, mais os políticos ruins gostam e roubam a nossa nação. Portanto, é sempre bom a gente discutir e entender cada vez mais para termos governantes melhores e um país melhor. Hoje começou a valer a nova tarifa do transporte público, que subiu de R$ 13,10 para R$ 13,50. Nós vamos falar ainda hoje no programa sobre isso com o assessor de transportes da Cetrão Divino dos Santos, mas isso é daqui a pouco. Como sempre digo aqui no programa, o que acontece lá em Brasília afeta e muito o cotidiano, o dia a dia de todos nós. No ano de 2015, que se passou, tivemos muitas notícias ruins na economia e na política. Isso afetou, de alguma forma, as nossas vidas, aqui, na nossa cidade. Os políticos de lá deram exemplos ruins e alguns daqui seguiram caminhos semelhantes. Vamos relembrar como foi o ano político e o que virá para 2016, que está começando, que acabou de começar. E mais, o impeachment vai sair do papel? Acompanhe. Em 2015... a economia perdeu o fôlego. Parou o comércio, parou a indústria, o desemprego foi muito alto. Todo mundo endividado, com muita dívida. A gente tem que comemorar porque a gente passou com muita saúde, paz, alegria. É um ano que a gente tem que comemorar, sim. Depois de 8 anos de economia em alta, os últimos 3 foram de desaceleração. Em 2014, o governo federal gastou mais do que podia. O Tribunal de Contas disse que a presidente usou dinheiro emprestado dos bancos públicos para pagar benefícios como o Bolsa Família. Só no fim de 2015, um ano depois, ela devolveu o recurso, o que seria proibido por lei. A manobra ficou conhecida como pedalada fiscal e o tribunal recomendou a reprovação das contas da presidente. Senadores e deputados da oposição pediram o impeachment da presidente Dilma e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou o pedido. Na hora de escolher os deputados que investigariam a presidente, teve troca-tapas. O Supremo Tribunal Federal interveio e o assunto só voltará a ser discutido no mês que vem. O impeachment é um processo político. Nesse sentido, ninguém quer o impeachment. Você não tem oposição querendo impeachment, você não tem a manifestação do povo na rua querendo impeachment, e a oposição não quer o impeachment por quê? Porque a nossa economia não vai funcionar e não vai melhorar no prazo curto. Se a presidente Dilma errou, o que dizer do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também é investigado por corrupção na Operação Lava Jato, suspeito de manter milhões de reais não declarados em contas em paraísos fiscais? A corrupção, né? Para todo lado que você vai, está tão difícil. E a gente não está sabendo o que faz, velho. A crise política instalada no Congresso afetou a economia. Todos os indicadores econômicos nos mostram que nós tivemos um ano horrível. Você teve, por exemplo, o pior Natal registrado no varejo nos últimos 12 anos. Você teve uma carga tributária recorde, comprimindo o desempenho da economia de 2 trilhões, isso não é brincadeira, nunca se arrecadou tanto. Quando o assunto é economia, uma decisão política errada reflete diretamente no mercado. Como consequência, atinge o trabalhador. Em 2015, só em Uberlândia, 1.291 pessoas ficaram desempregadas. O governo municipal sentiu o baque. Na hora de aprovar projetos para tentar amenizar a situação, os vereadores da Câmara de Uberlândia seguiram o exemplo dos deputados em Brasília. Empurra, empurra e troca tapas. A gente confia nos políticos, tal, pede os votos, então depois que a gente vê um vexame desse aí, a gente fica sem graça com esse tipo de coisa. Na educação, o município falhou na escolha da empresa para fazer o transporte escolar. Foi uma dor de cabeça até a justiça corrigir os erros. Erros também na gestão da saúde. Com dificuldades financeiras, os problemas se agravaram. Faltou dinheiro para pagar os salários dos médicos e outros milhares de funcionários da saúde, que cruzaram os braços porque o salário e o 13º atrasaram. Com a chegada de 2016, qual será o caminho para mudar isso tudo? É um processo muito lento o sistema político de coordenar virtuosamente mercado e urna. Então, a nossa crise é que essas duas dimensões não se encaixam.
e funcionam em tempos e lógica diferentes. E quando não se encaixa, nós temos como resultado a crise, né? Que é o subdesenvolvimento, o não funcionamento das instituições. Nós temos, nesse conjunto, os tempos diferentes que faz com que a nossa crise ainda seja muito longa quanto à sua possibilidade de desenvolvimento virtuoso. E como fica o impeachment da presidente Dilma? O impeachment estão colocando como uma solução mágica, como se tira a Dilma e o país vai ficar maravilhoso. Não vai, gente. Vai ter que retomar, o Congresso vai ter que retomar as funções dele, que ele praticamente não cumpriu no ano de 2015. Eu acho que essa foi a principal questão do Brasil. O brasileiro tem que continuar tomando posições políticas e em favor da maioria, do bem comum de todos. A filósofa diz que as escolhas políticas são reflexos das pequenas ações erradas que a população comete no dia a dia, como estacionar na vaga de deficiente, parar na faixa que é reservada aos pedestres e os pedestres que se arriscam onde não deveriam. Levar vantagem, né? Ela está impregnada na sociedade. Aliás, nós somos o reflexo de como uma sociedade é organizada, nós somos determinados por isso. Portanto, somos determinados e determinamos. Porque se mudamos no dia a dia, se cada um muda, vai exigindo também mudanças políticas e econômicas. 2016 deve ser mais um ano difícil, mas se o lema é "Vamos na fé, porque sem ela não se anda", que venha o ano novo. É melhor que a gente seja um pouquinho pessimista, segura um pouquinho, porque a hora que vier a data esperada, qualquer coisa que acontecer será melhor do que você tiver sido muito otimista e tiver esbanjado e abrido a sua carteira. O governo do prefeito Gilmar Machado teve mais uma baixa na semana que passou. Foi a 14ª saída desde o início do mandato de Gilmar. O advogado e professor universitário Luiz Antônio Lira Pontes deixou o cargo de procurador-geral do município de Uberlândia no penúltimo dia de dezembro. A saída do procurador-geral Lira Pontes ainda não foi publicada no Diário Oficial do município. Segundo algumas fontes ligadas ao governo, a exoneração de Lira Pontes foi comunicada na noite do dia 30, numa reunião entre ele e o prefeito Gilmar Machado, no gabinete do chefe do Executivo. A saída teria sido motivada por uma divergência entre o Partido dos Trabalhadores, a Secretaria de Administração e o procurador Lira Pontes. O PT teria dito que o cargo deveria ser dado a um advogado que tenha ligações históricas com o partido e que faça a defesa das propostas do plano de governo. Já a Secretaria de Administração teria dito que tem encontrado dificuldades jurídicas para levar os projetos do governo adiante. Eu procurei a secretária de Administração, Lília Machado. Ela me disse que não tem nenhuma divergência pessoal com Lira Pontes, mas que não comentaria a saída dele. Que o secretário de Comunicação, Gustavo Moreira, seria o porta-voz da Prefeitura para falar sobre o tema. Eu tentei falar com o Gustavo, mas ele não atendeu as ligações, principalmente devido aí ao ponto facultativo desse período de fim de ano. Também tentei falar com o procurador Lira Pontes para confirmar o motivo da saída, mas ele também não atendeu as chamadas. Lira é oficial administrativo, servidor de carreira, ingressou em 1978, logo depois foi cedido ao cartório eleitoral. Em 91 começou a atuar como advogado e foi cedido para a Defensoria Pública até janeiro de 2013, quando assumiu, melhor dizendo, o cargo de procurador-geral do município. Entre os possíveis substitutos de Lira Pontes estão os advogados Adir Cláudio Campos, especialista em direito público, Paulo Roberto Santos, que é professor universitário, filiado ao PT e ajudou na construção do plano de governo do PT quando Gilmar Machado foi candidato em 2012. Paulo é advogado da Secretaria de Administração e ainda Anderson Rosa Vaz, que é procurador de carreira da Prefeitura e afiliado ao PT. Lira Pontes foi a 14ª baixa do governo Gilmar. As outras 13 foram: em abril de 2014, Estécio Luiz Vinhas deixou a pasta de Gestão Estratégica, Ciência e Tecnologia para ser candidato a deputado federal. Em agosto de 2014, Hélio Mendes foi exonerado da Secretaria de Meio Ambiente.
Em novembro do mesmo ano, Thaís Martins Fatureto foi exonerada da Secretaria de Meio Ambiente. Ela substituiu o Hélio Mendes e logo depois saiu também. Em janeiro, Zezinho Mendonça deixou a pasta da FUTEL e a doutora Flávia Carvalho deixou a Secretaria Antidrogas e Defesa Social, em janeiro de 2015. Ambos voltaram a ocupar cargos de vereador, dos quais estavam licenciados. No mesmo mês, Paulo Gomes Junqueira deixou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Também em janeiro, Vanessa Petrelli Correia deixou a pasta de Agropecuária e Abastecimento. Em fevereiro, Daniela Batista Borás foi substituta de Vanessa Petrelli, também deixou o cargo. Também em fevereiro, Almir Fontes deixou a pasta da Saúde e foi para a Superintendência Regional de Saúde. Em setembro de 2013, agora já falando das superintendências, Zilda Abadia Rosa deixou a Superintendência do PROCON e Fátima Matias a Superintendência da Mulher. Em fevereiro, Ismael Costa saiu da EMAN para assumir a vaga como suplente de vereador. Em março de 2015, foi a vez de Ramon Rodrigues desembarcar do governo, deixando a Superintendência da Igualdade Racial. Em novembro, foi a vez de Padre Amaury ser exonerado da Superintendência da Igualdade Racial. A gente vai fazer um intervalo e volta já já falando da tarifa do transporte público, que hoje já está valendo o preço novo. Foi reajustada de R$ 3,10 para R$ 3,50. Não saia daí, voltamos já já.